Oi, oi, tá funcionando. Mas está funcionando. Está funcionando. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui nos encontramos na nossa casa amorosa, o CIAP, para o estudo do livro de Caibar Schutter, Parábolas e Ensinos de Jesus. Vamos primeiro fazer a leitura do Evangelho e depois fazermos nossa prece para dar início ao estudo. Todos sejam bem-vindos, os que estão aqui presentes e os que nos acompanham nas redes sociais. O capítulo é o de número 5, Bem-aventurados os aflitos. E o item é o de número 3, Justiça nas aflições. Só na vida futura podem-se realizar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso, mais ainda seriam um engodo. Mesmo com esta certeza, dificilmente se compreende a utilidade do sofrimento para ser feliz. Dizem, para haver mais mérito, mas então se pergunta: por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada haverem feito para justificar essa posição? Porque uns não são bem-sucedidos em nada, enquanto que para outros tudo parece sorrir. Porém, o que se compreende ainda menos é ver os bens e os males tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. É ver os homens virtuosos sofrerem ao lado de perversos que prosperam. A fé no futuro pode consolar e inspirar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das suas perfeições. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo a Ele, em nome do amor, que possamos estar envolvidos pela amorosa espiritualidade desta casa, que nos sustenta e nos ampara, para que consigamos compreender todos os ensinamentos, todos os ensinamentos deixados por Caibar nesse livro tão bonito. Senhor Jesus, permita possamos dar início ao estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Hoje nós vamos estudar Parábola dos Trabalhadores da Vinha. Nesse livro aqui que nós estamos lendo, está na página
58. Você quer ler para mim, Sandra? Ok. A Sandra vai ler para nós. Parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para sua vinha. E, feito com os trabalhadores o ajuste de 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. Tendo saído cerca da hora terceira, viu estarem outros na praça desocupados, e disse-lhes: Idem também vós para a minha vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez cerca de hora sexta, e da nona, e fez o mesmo. E cerca da undécima, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: Por que estáis aqui todo o dia desocupados? Responderam-lhe: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes: Idem também para a minha vinha. À tarde, disse o dono da vinha a seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e acabando pelos primeiros. Tendo chegado os que tinham sido assalariados cerca da 1ª hora, receberam 1 denário cada um. E, vindo os primeiros, pensaram que haviam de receber mais, porém receberam igualmente 1 denário cada um. Ao receberam, murmuraram contra o proprietário, alegando: Estes últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualaste a nós, que suportamos o peso do dia, o calor extremo. Mas o proprietário disse a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo por 1 denário? Toma o que é teu e vai-te embora. Pois quero dar a este último tanto como a ti. Não é ilícito fazer o que me apraz do que é meu? Por acaso teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Mateus. Então, aí Mateus escreve para nós, né, que eles estão, Jesus, né, compara o reino dos céus a um proprietário de uma vinha. Vinha é um local onde se produz vinho, né, onde tem as parreiras, é tipo uma fazenda, né, Sandra? É. E eu fui pesquisar a questão desses horários, porque isso traz muita dúvida para as pessoas. Ele saiu de madrugada primeiro e encontrou pessoas que já estavam esperando para trabalhar. Depois ele saiu a cerca da hora terceira, achou mais pessoas desocupadas e mandou para a vinha também. Daí ele saiu de novo a hora sexta e a nona, e também encontrou algumas pessoas e ele foi enviando para a vinha. Ele precisava de muitos trabalhadores. E cerca da 1/10 saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: Por que estáis aqui todo o dia desocupados? Responderam: Porque ninguém nos assalariou. Então vamos tentar entender assim para ficar só um pouco mais simples, né? Ele saiu de madrugada, a hora terceira seria mais ou menos às 9 da manhã. A hora sexta seria mais ou menos ao meio-dia, para a gente ter uma ideia de como que isso foi amarrado, né? A hora nona seria às 15 horas, às 3 horas da tarde. A 1/10, né? Todo mundo pensa, o que é 1/10, né? Será que é 11 horas? A 1/10 significa 5 horas da tarde, ou seja, no final da tarde ele ainda conseguiu mais trabalhadores, ele encontrou, eles estavam parados e logo eles se prestaram a ir para a vinha, são os últimos, né? É porque antigamente
né? Hoje a gente faz o currículo e entrega, né? Antigamente ficavam na praça, Isso. aí os empregadores é que iam até eles, né? Era interessante isso, né? Mas procurar a os gente... trabalhadores, né? Isso. É muito legal Antigamente isso. era uma comum, mas não é só antigamente, não. Se a gente for aí para o interior do É. Brasil, principalmente em locais de onde tem muitas plantações, as pessoas se apresentam ao trabalho dessa forma. Ficam nas praças, próximas à igreja, aí vem um dono qualquer, manda lá um empregado dele com um caminhão, pega todo mundo e fala, ó, o valor é X, né? Aí eu acho que nem dão comida, né? Eu acho que o povo sai com a marmita já preparado para passar o dia, cortando cana-de-açúcar, né? Trabalhando na lavoura de café, de cítricos, enfim. A gente olha e fala assim, isso não existe. Não, ainda não mudou muito não, gente. O nosso mundo continua mais ou menos a mesma coisa que é o tempo de Jesus. E agora a gente vai continuar lendo aqui as explicações do Caibar para a gente ir entendendo como que a gente vai trazer para a nossa vida esse ensinamento, essa parábola que Jesus trouxe aos seus apóstolos. As condições essenciais para os trabalhadores são a constância, o desinteresse, a boa vontade e o esforço que fazem no trabalho que assumiram. Os bons trabalhadores se distinguem por estes característicos. Então, aí o Caibar já está dizendo, né, que esse senhor, ele pegou todo mundo. Ele não escolheu, você é bom trabalhador, você tem jeito de ser bem disciplinado, você é mais forte. Ele não se preocupou. Ele chamou a todos. Mas aqui o Caibar está nos dizendo que existem condições essenciais para você se tornar um bom trabalhador, né? Então ele falou aqui a constância, o desinteresse, a boa vontade, o esforço com que ele faz o trabalho assumido, né? Então esses são considerados bons trabalhadores. O mercenário trabalha pelo dinheiro. Seu único fito, sua única aspiração é receber o salário. O verdadeiro operário, o artista, trabalha por amor à arte. Assim é em todas as ramificações dos conhecimentos humanos. Há os escravos do dinheiro e há o operário do progresso. Na lavoura, na indústria, como nas artes e ciências, destacam-se sempre o operário e o mercenário. Isso aí está bem fácil de entender, né? Tem aquela pessoa que trabalha pelo dinheiro. Ele não está preocupado se o trabalho vai sair direitinho, se ele vai cumprir o horário perfeitamente, né? O único interesse dele é receber e ir embora. Então ele não se preocupa nem com os amigos, com aquela pessoa. Ele não é grato àquela pessoa que lhe ofereceu o trabalho. Sai de lá ainda falando mal, que está ganhando pouco. A gente vê muito isso. Assim que eu puder, eu vou jogar um processo nesse patrão, porque aqui cabe isso, cabe aquilo. As pessoas precisam ser gratas, né, àquilo que eles conseguiram para se sustentar. A gente está fazendo observações aqui bem materialistas, tá, gente? Para a gente poder compreender isso mais adiante. Isso também vale dos trabalhos, né, no centro espírita, né? Tem pessoas que vão lá e falam assim, vou lá fazer meu trabalho para ganhar meu bônus horas. Aí vai lá, faz um trabalhinho social, Uma carinha feliz. Uma carinha feliz e acha que já... Né? Ou então, e assim, eu vejo muito assim, as pessoas, tu viu quem está dando passe? Fulano, nossa, mas fulano... Né, chegou agora, mas a gente não sabe a necessidade do fulano que chegou agora, né, de fazer aquele trabalho, né, é meio doido isso, né? Mas aqui adiante ele vai falar, ele vai falar aos espíritas, e aí a gente toca nesses assuntos. O materialismo e a materialidade
a ganância do ouro arranjaram na época em que nos achamos mais escravos do que a vinha arranjou mais obreiros. Por isso grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Naquela época era danado, né? Todo mundo queria dinheiro. Sim. Na parábola, pelo que depreende, não se faz questão de quantidade do trabalho, mas sim da qualidade, e ainda mais, da permanência do obreiro até o fim. Os que trabalharam na vinha, desde a manhã até a noite, não mereceram maior salário que os que trabalharam uma única hora, dada a qualidade do trabalho. Os que chegaram por último, se tivessem sido chamados à hora terceira, teriam feito, sem dúvida, o quádruplo do que fizeram aquele que à hora foram para o serviço. Daí a lembrança do proprietário da vinha de pagar primeiro os que fizeram aparecer melhor o serviço e mais desinteressadamente se prestaram ao trabalho para o qual foram chamados. Então aí ele está, né? ele tá chamando a atenção de que os trabalhadores da última hora, eles já estavam sem trabalho até aquela hora, de certo procuraram, esperaram e não conseguiram. Não conseguiram achar o caminho, Ninguém digamos chamou, assim. ninguém contratou. Né? Então, quando eles conseguiram esse trabalho, eles foram com alegria, eles foram dedicados, eles fizeram um esforço grande para que o trabalho saísse perfeito. E aqui, né, no livro, ele está comparando os operários, aqueles que foram trabalhar o dia inteiro. É difícil compreender, né? Quem lê isso assim, sem se aprofundar, vai pensar, mas o cara trabalhou o dia inteiro, da manhã até a noite, e vai ganhar a mesma coisa. Isso, se a gente fizer isso aqui, no plano material, né? Contratar uma pessoa, aí depois, na frente dela, chama outra, você fica meia hora, e aí vai pagar a mesma coisa. Gente, sai briga. Sai briga. Por isso que eles estão dizendo que eles reclamaram. Mas como assim? Né? Eu estou aqui desde cedo, esses aí ficaram pouco tempo e vão receber a mesma coisa, mas esse senhor da vinha, não foi o que ele combinou? Eu vou pagar isso, não vou pagar nem um pouquinho a mais, nem um pouquinho a menos. Então, dê-se por satisfeito. Se você estiver interessado no trabalho realmente, você vai fazer da melhor forma possível. Mas o que ele está nos dizendo é que tem uns mercenários que falam assim, poxa, eu ganhei só isso. Antes eu tivesse vindo só no final, porque eu ia ganhar a mesma coisa e não ia ter que me esforçar. Ou seja, não quer se esforçar, não quer fazer o trabalho da melhor forma possível. Esta parábola, em parte, dirige-se muito bem aos espíritas. Olha só, gente. Quantos deles por aí andam sem estudo, sem prática, sem orientação, fazendo obra contraproducente e, ao mesmo tempo, abandonando seus interesses pessoais, seus deveres de família, seus deveres de sociedade. Na seara, chega-se a encontrar até os vedilhões que apregoam sua mercadoria pelos jornais como mercador na praça pública, sempre visando bastar dos interesses. Ora, os médios mistificadores são médios mistificadores que exploram a saúde pública. Ora, são gênios capazes de abalar os céus para satisfazerem a curiosidade dos ignorantes. Enfim, são muitos os que trabalham, mas pouco os que ajuntam, edificam, tratam como devem a vinha que foi confiada à sua ação. Isso aqui ele está puxando a orelha dos espíritas, puxando mesmo, né? Ele está trazendo para nós que, como a Sandra acabou de dar o exemplo, né, que a pessoa vem, diz que vai fazer isso, que é aquilo, e se coloca, mas será que ela está realmente se responsabilizando por aquilo que ela aceitou? Não significa que você passe a um trabalho, receba um trabalho e que você tem que fazê-lo a ferro e fogo, não é isso.
Se a pessoa não se sente bem, não se sente capaz, ela vai pedir um trabalho que ela vá se sentir melhor, que ela esteja capacitada para aquilo. Né? Mas o que ele está dizendo é que tem um monte de espíritas que não estudam, que não se dedicam, que não chegam na hora, né? E que não tem alegria. A gente percebe isso. A pessoa faz, já cumpri com o meu horário, aí sai correndo. É automático, né? Todo automático, exatamente. Tudo automático. Terminou o trabalho, sai correndo, mal fala com as pessoas. Então, é isso que o Caibar está aqui comparando, para a gente ir entendendo o que quer dizer essa parábola. É exatamente isso. Né? Então, em relação a nós espíritos, dá uma vergonha danada quando a gente lê isso e fala, é mesmo, meu Deus, aquele dia eu cheguei atrasada, toda atrapalhada, caindo tudo da minha mão, e eu tinha o compromisso de dar uma aula, de assistir uma pessoa, de fazer o trabalho na cura. Né? Você não pode chegar assim, né, treslocado, você tem que chegar com calma, tudo precisa de um preparo, de uma dedicação. Há uma outra ordem de espíritas. Não, aqui, enfim, são muitos os que trabalham. Eu li. Enfim, são muitos que trabalham, mas poucos que ajuntam, edificam, tratam como devem a vinha que foi confiada a sua ação. Isso. Há uma ordem de espíritas que nenhum proveito tem dado ao espiritismo. Encerram-se entre as quatro paredes, não estudam, não leem, passam a vida a doutrinar espírito. Não há dúvida de que trabalham esses obreiros, mas pode-se comparar a sua obra com a dos que se expõem ao ridículo, ao ódio, à injustiça, à calúnia, no largo campo da propaganda? Então, deixa eu só te fazer uma observação. Ele está dizendo que existem vários espíritas, né, que trabalham entre quatro paredes. Então, são aqueles que trabalham mediunicamente. E, sem dúvida, estão fazendo um trabalho. Mas a nossa doutrina, ela prega o estudo. O estudo é importantíssimo. E a gente estudar em casa é ótimo, maravilhoso. Estudar na casa espírita é melhor ainda, porque existe uma troca. Sempre vai ter uma dúvida de um colega, de um amigo, que vai te responder a uma dúvida sua. Né? E aí você troca, aí aquele que está expondo o estudo, sempre, ele também estudou para passar aquele estudo para todos, e ele às vezes tem mais conhecimento, ele está com tudo fresquinho na cabeça e vai ajudar a pessoa a compreender aquelas passagens dos nossos livros de estudo. Então é importante. Então, mais uma vez aqui, o Newton já falou, eu vou falar de novo, venham à Casa Espírita estudar presencialmente. É muito gratificante a troca que a gente faz. Né? Nós temos aula todos os dias da semana, só não temos na sexta-feira, que a casa fica fechada, mas nos outros dias, nós estamos aqui, domingo, poderíamos estar fazendo outras coisas do nosso interesse social, mas a gente vem à casa estudar, porque nunca é demais. Né? Nunca a gente acaba de aprender. Enquanto estivermos no planeta encarnados, vamos estar aprendendo, e mesmo depois de desencarnado, a gente continua estudando. É muita coisa para aprender. Né? É importantíssimo a nossa evolução, o aprendizado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele está dizendo aqui que alguns espíritas trabalhadores, né, eles se expõem ao ridículo, ao ódio, à injúria, à calúnia, no largo campo da propaganda. Né? Por quê?
porque essas pessoas elas estão ali com o sentimento de aprender. Você é espírita, sou, mas isso aí é muito ruim. Pois é, mas eu gosto, é isso. Né? Você ficar trancado entre quatro paredes é mais confortável, né? Mas há aí acaba que você meio que estagna, porque você não dá continuidade ao seu estudo. Podem-se comparar os enclausurados numa sala, fazendo trabalhos secretos e, as mais das vezes, improfícuos, com os que sustentam aqui fora, reinha luta e se batem, a peito descoberto pelo triunfo da causa que desposaram? Olha que interessantíssima essa né? frase. Podem-se comparar os enclausurados numa sala, fazendo trabalhos secretos. Olha que trabalhos secretos. Isso não lembra a igreja na época medieval? Eles tinham trabalho secreto, ninguém sabia nada. Primeiro que todo mundo era analfabeto, né? Então era tudo secreto, era tudo mistério. Não é para você saber. Não interessa a você esses mistérios. Trabalho secreto e as mais das vezes improfícuos, que não serve para nada, que não funcionaram, que não atingiram aquilo que a pessoa disse que ia fazer, que iria conseguir. Como os que sustentam aqui fora renhida luta, uma luta bravia, e se batem a peito descoberto pelo triunfo da causa que desposaram. Ele está fazendo uma comparação, é só a gente pensar um pouco. Finalmente, a parábola conclui com a lição sobre os olhos maus. Os invejosos que cuidam mais de si próprio que da coletividade. Os personalistas, os egoístas que veem sempre mal a graça de Deus em seus semelhantes e a querem todas para si. O que ele está falando de olhos maus, ele acabou de explicar, é inveja. É inveja. Poxa, mas por que ele está tão bem? Por que eu não consigo isso? Não é? Na história do cristianismo, realça a parábola da vinha com os característicos dos seus obreiros. O que era, é o que é, diz os Eclesiastes. E o que se passou é o que se está passando agora com a revelação complementar do Cristo. Há os chamados pela madrugada, há os que chegaram à terceira hora, a hora sexta, a nona e a 11ª. Na verdade, estamos na hora 11ª. Os que ouvirem o apelo e souberem trabalhar como os da hora 11ª e de outrora, serão os primeiros a receber o salário, porque agora, como então, o pagamento começará pelos últimos. Ai dos que chamarem contra a vontade do Senhor da vinha. Ai dos malandros, dos mercenários, dos inconscientes. Inscientes, são ignorantes. Ai dos inscientes. Deu uma sacudida aqui. Então, a gente termina a parábola aqui, mas deixa eu só fazer uma observação aqui. A gente lembra, né, da frase, há muitos chamados e poucos escolhidos. O que é há muitos chamados? Jesus nos chama a todos. Ele não escolhe o melhor, o preferido, aquele bonzinho. Não importa a sua situação social, espiritual, a sua profissional. Não importa se você tem cultura, se você não tem. Todos são chamados. E ele está dizendo aqui que, na verdade, estamos na hora 11ª. E os que ouvirem o apelo e souberem trabalhar como os da hora 11ª de outrora, ou seja, aqueles servidores que foram chamados na 11ª hora para trabalhar na vinha,
Eles se dedicaram ao máximo, porque estavam gratos àquele Senhor. Então, os que ouviram o apelo e souberem trabalhar como aqueles lá do tempo de Jesus, serão os primeiros a receber o salário, porque agora, como então, o pagamento começará pelos últimos. Por que a gente tem que entender o que é aí? Que esses últimos provavelmente foram tocados na 10ª hora. Eles simplesmente despertaram nesse momento, enquanto os outros trabalhadores, lá no início do trabalho, né, na madrugada, da 3ª hora, etc., eles já tinham conhecimento, eles já tinham algum conhecimento. Mas o que eles fizeram com esse conhecimento que eles tinham? Então, ele está aqui dizendo que nós, que nos tocamos, mesmo agora, depois de mais de 2000 anos, nós somos os trabalhadores da 10ª hora. Então, vamos dar valor. Nós fomos tocados. Jesus nos chama. Ele nos quer na sua seara. É isso que o Espiritismo vem despertar em nós. Ai dos que clamarem contra a vontade do Senhor da vinha. Ai dos malandros, dos mercenários e dos ignorantes, inscientes. Deus vai castigar, Jesus vai jogar uma praga em todo mundo. Não é nada disso. Não é nada disso. Você simplesmente, essas pessoas, malandros, mercenários, que tem um monte, né? Nós mesmos. Como é que a gente estava até agora? O que eu fiz na vida passada? Não quero nem saber, gente. Não quero nem lembrar. Não tenho nem condições. Então, eu já devo ter aprendido, já devo ter passado várias vezes pelas Escrituras e, aparentemente, só agora que uma luz se acendeu para mim e para muitos de nós que estamos na casa espírita. Vamos agradecer muito ao Senhor a sua paciência, a sua tolerância conosco. Ele está nos chamando para a seara do Cristo, trabalho que o Cristo quer fazer no nosso planeta. Mas o que é isso que Ele quer? A nossa transformação. Acabar com o homem velho, com a nossa ignorância, com as nossas imperfeições, para que nós alcancemos cada vez mais, de encarnação em encarnação, posições mais lúcidas, amorosas, fraternas, de caridade. É isso que o nosso mestre deseja para o nosso planeta de provas e expiações. E como todo mundo sabe que nós estamos em momentos de transição, quem não souber, busque ler livros de Divaldo, né? Tem a transição planetária, tem várias informações a respeito, no próprio Apocalipse, que está na Gênese. Então, vamos aproveitar esse momento com alegria. É fácil? Não tem nada de fácil. É como ele disse aqui, né? Que estão aqui fora e sustentam renhida luta e se batem a peito descoberto pelo triunfo da causa que desposaram. Não vamos voltar atrás, vamos aceitar. Porque é a única forma da gente sair da nossa ignorância, das nossas imperfeições. Jesus é o nosso modelo, né? E vamos segui-lo, vamos aprender com ele. Vamos ler a outra? É tempo, né, da gente... Pelo menos começar. Ela é grande? Mais ou menos. Mas a gente começa. Só começa depois. Nós vamos passar agora a outra parábola, na página 62, parábola da figueira estéril. Pela manhã, ao voltar Jesus à cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho,
Dela se aproximou e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca, jamais nasça de ti frutos. No mesmo instante secou a figueira. E vendo isto, os seus discípulos maravilharam-se e perguntaram: Como é que repentinamente secou a figueira? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, fareis não só o que foi feita a figueira, mas até se disserdes a este monte: Levanta-te, lança-te ao mar, isso será feito. E tudo o que com fé pedisdes com vossas orações, haveis de receber. Mateus e Lucas. Essa parábola, lá no Evangelho, está um pouquinho diferente, né, Sandra? Porque lá na parábola, lá no Evangelho, é praticamente a mesma coisa. No Evangelho, ele fala que no dia seguinte, eles passavam pela figueira e a figueira estava seca. Né? São poucas coisas aqui que diferenciam. Eles aqui não mencionaram o grão de mostarda, né? Se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte: levanta-te e te atira ao mar. O que nós vemos aqui? A gente não pode se levar nada ao pé da letra, é tudo muito simbólico, né? A gente vê que Jesus viu uma árvore toda frondosa, com folhas, né, chamativa, impressionante, que não tinha fruto. E aí ele disse que se a gente tiver fé, a gente pode repentinamente secar aquela figueira, dizer o que ele disse, né? Nunca jamais nasça em ti frutos. Mas ele está falando isso, seria um absurdo a gente acreditar que Jesus quer que a gente saia por aí jogando montanhas no mar, secando árvores. A gente não pode ver o sentido literal, né? E essa parte em que ele fala sobre o monte, levanta-te e atira-te ao mar, é que com fé nós venceremos todas as dificuldades do caminho. Todas. Mas eu vou conseguir vencer sem sentir nada? É impossível, né? As dificuldades estão aí, que é para a gente aprender. Por isso que dizem, ou você evolui pelo amor ou pela dor. Só tem essa escolha? Gente, claro, com nuances, né? Não precisa ser uma dor desesperadora. Quem mais compreende, quem mais estude, sofre menos. É óbvio. E além disso, compreende o sofrimento. Né? Eu estou falando essas coisas todas, que não tem nem muito a ver, mas é só desenvolvendo o pensamento. Continua, Sandra. Agora vamos entender o que o Caibar vem explicando a respeito dessa parábola. Magnífica parábola. Estupendo ensinamento. Quantas lições aprendemos nestes poucos versículos do Evangelho? Olha que coisa bonita que ele está dizendo. E realmente, né? Ela é simples, né? Bem, quem lê até ri, acha engraçado. Vai jogar um monte dentro do mar. Mas ele está aqui especificando. Não, ela é magnífica. Ela tem estupendo ensinamento. Vamos continuar. Se encararmos a narrativa pelo lado científico, observaremos a morte de uma árvore em virtude de uma grande descarga de fluidos magnéticos, que imediatamente secaram a mesma. Então, ele está explicando que como é que Jesus conseguiu secar uma árvore frondosa, imensa. As figueiras são enormes. A gente tem pé de figo aqui no Brasil. Eu sempre gosto de trazer a realidade para as pessoas compreenderem, que são pequenos, são uns arbustos, né? Mas existem figueiras, principalmente naquela região, que são árvores enormes, frondosas, com muitas folhas. Então, há várias espécies de figueiras. E ele está dizendo que, como que ele secou? Com uma descarga fluídico-magnética. É um milagre o que ele fez? Não.
é simplesmente física, né? Ele tem capacidade de manipular os seus fluidos. Jesus é um ser altamente evoluído. E ele aqui na Terra, né, o nosso planeta atrasadinho, para ele era muito fácil, né, ele manipular os fluidos. A gente vê várias passagens no Evangelho de Jesus manipulando os fluidos do planeta para fazer transformações, curar, transformar água em vinho, multiplicar o pão, o peixe, tudo isso manipulando o fluido. Nós podemos fazer isso? Podemos, claro que podemos. A psicologia moderna, com suas teorias edificantes e substanciosas e com seus fatos positivos, mostra-nos o poder do magnetismo, que utiliza os fluidos do universo para destruir, conservar e vivificar. No estudo aí da psicologia, para dizer a verdade, né, e são pouquíssimos que estudam isso. Ele está afirmando aqui, talvez no tempo dele, as pessoas tivessem mais preocupação, né, com esse estudo. Mas nós que frequentamos, que estamos na doutrina, a gente sabe que o poder do magnetismo é imenso, né? Foi Mesmer, né, que ensinou o magnetismo, que trouxe o magnetismo ao estudo dos seres humanos, inclusive Kardec estudou com ele. Então, mesmo antes, né, do espiritismo estar em curso sobre o nosso planeta, já haviam pessoas estudiosas do magnetismo e faziam curas, né? Tanto pessoas estudiosas como pessoas que usavam a intuição. São aquelas senhoras que benziam, que rezam. Elas estão usando não só a força da fé delas, como o seu fluido magnético, muitas vezes auxiliadas por bons espíritos. Elas não têm conhecimento, se perguntar para elas o que é fluido, o que é magnetismo, elas nem vão saber. São pessoas simples, mas que fizeram e ainda fazem uso dessa possibilidade. A cura das moléstias abandonadas pela ciência oficial e a mumificação de cadáveres pelo magnetismo já se acham registrados nos anais da história, não deixando mais dúvida a esse respeito. Isso é verdade. Né? Como Jesus conseguiu secar a figueira, né? Ele diz aí que existem estudos de mumificação de cadáveres, de alimentos, ressecar alimentos com a força magnética, curas, e nos anais da história a gente tem vários capítulos a esse respeito. No caso da figueira, não se trata de uma conservação, mas, ao contrário, de uma destruição, semelhante à destruição das células prejudiciais e causadoras de enfermidades, como na cura dos 10 leprosos e outras narrativas pelos evangelhos. E outras narradas pelos evangelhos. Então, Jesus e os seus discípulos, né, eles faziam as curas exatamente assim. O leproso, os leprosos, né, tinham um micro-organismo no corpo que destrói as células, destrói os tecidos, né, da pele, do conjuntiva. E com o magnetismo, ele destruía essas células doentes, inclusive esse causador da doença. Então, ele está falando aqui, no caso da figueira, não se trata de conservação, não se trata de uma cura, mas ele está comparando, que é a mesma utilização do fluido. Nesse caso da figueira, Jesus achou que tinha que mostrar para os discípulos que uma figueira que não dá frutos é uma figueira má, que não tem propósito de existir. A figueira não dava fruto,
porque sua organização celular era insuficiente ou deficiente. E Jesus, conhecendo esse mal, quis dar uma lição aos seus discípulos, não só para lhes ensinar a terem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Aqui a gente entende. Aqui a gente compreende claramente o porquê, né? Qual o significado para nós dessa parábola. Jesus, conhecendo esse mal, quis dar uma lição aos discípulos, como a gente falou, a terem fé, mas também para lhes fazer ver que os homens e as instituições infrutíferas, como aquela árvore, sofreriam as mesmas consequências. Ou seja, aquilo que não está de acordo com as leis divinas vão ser destruídas. Por quem? Jesus vai jogar o magnetismo dele, vai destruir, queimar a instituição? Não, ela vai se desagregar, ela não tem utilidade, ela é infrutífera, ela não serve para ensinar a ninguém, a trazer benefícios, a socorrer, a fazer caridade, né? Agora, a gente está lendo isso aqui, aí muitos vão perguntar, mas por que tem tantas coisas que foram feitas horrendas na Idade Média e a religião continuou? Porque isso não se dá de uma hora para outra, gente. É preciso haver evolução, é preciso haver conhecimento, evolução das pessoas para elas compreenderem. Tudo a seu tempo, é tudo muito bem organizado para que essas coisas aconteçam. Então, muita gente vai lá, eu vou fundar uma seita aqui e vai ser muito legal e vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí começa, aparece gente, sempre tem gente para vir observar o que você está fazendo. E aí aquilo não tem serventia nenhuma, vai se desagregando, as pessoas vão indo embora, não tem mais utilidade, ninguém vai... Aí o cara, eu não vou conseguir dinheiro, não vou conseguir benefício nenhum, eu não consegui ganhar na Mega Sena, ninguém me deu os números da Mega Sena aqui. Então é assim, essas instituições infrutíferas vão sofrer a mesma consequência. É óbvio, e tem vários exemplos também na história, é só a gente procurar. Como é o nome daquele senhor lá de Goiás, Brasília, sei lá, que foi preso? Eu me esqueci agora o nome dele. João de Deus. João de Deus, né? Numa seita que se dizia espírita, né, espiritista, e a princípio ele socorria um monte de gente. Mas qual era o fundamento daquela seita? E era enorme, gente. Eu nunca fui, mas eu conheço pessoas que foram lá buscando a cura para seus problemas e conseguiram. Eu até acredito que pela fé deles, né? Pela fé. Ele tinha um propósito, mas ele desviou, né, o propósito Ele tinha dele. esse propósito e em algum momento, não sei o que houve, é o ser humano, né, imperfeito, às vezes enlouquece, né, fica sobre a cabeça o poder e tudo mais, e acabou que tudo, assim, de uma pessoa pronto, acabou com todo o trabalho de anos. Então, se não está de acordo com a lei, não vai ficar em pé, não adianta. Pelo lado filosófico? Pelo lado filosófico, realça da parábola a necessidade indispensável da prática das boas obras, não só pelas instituições, como pelos homens. Sim. Um indivíduo, por mais bem vestido e mais rico que seja, encaramujado no seu egoísmo, é semelhante a uma figueira, da qual, em nos aproximando, não vemos mais que folhas. Pois é, quantas pessoas são assim, né? Que a gente olha e o cara tem uma aparência maravilhosa e fala muito bem, mas depois você começa a prestar atenção, Não tem nada. aí falou, e você não ficou com nada. Não te tocou o coração, né? Uma instituição
ou uma associação religiosa onde se faça questão de estatuto, de cultos, de dogmas, de mistérios, de ritos e exterioridades, mas não pratique a caridade, não exerce a misericórdia, não dá comida aos famintos, roupa aos nus, agasalho e trata os doentes, não promove a propaganda do amor ao próximo, da necessidade do erguimento da moral, do estabelecimento da verdadeira fé. Essa instituição ou associação, embora tenha nome de religiosa, embora se diga a única religião fora da qual não há salvação, como acontece no catolicismo de Roma, não passa de uma figueira enfolhada, mas sem frutos. Ele está falando aqui da suntuosidade da Igreja Católica, né? Que sempre com muita pompa, as igrejas enormes, né? E os seus sacerdotes muito bem vestidos, aquelas roupas e tudo. Então tem uma aparência assim grandiosa, a pessoa chega lá pequenininha, sofrendo, mas se eles pregam uma coisa e não a praticam, então tem alguma coisa errada, né? Não vamos culpar e falar mal de todos esses sacerdotes, porque é do nosso conhecimento que muitos se sacrificam bastante ajudando aqueles seus seguidores. Nós temos várias histórias de pastores, padres muito bondosos, que se sacrificaram, que ajudaram, que organizavam reuniões na igreja, festinhas para juntar um dinheiro, para auxiliar pessoas que perderam tudo numa enchente, uma doença, organizavam salas de costura para que as senhoras fizessem roupinhas para aqueles bebês que estavam sem enxoval ao seu nascimento. Então, todo tipo de caridade é importantíssima. Então, não adianta a gente ficar aqui, né? É uma coisa totalmente... É uma figueira cheia de folhas, enorme, que não dá fruta, que não tem um figuinho para sustentar um passarinho que seja. Então, não adianta a gente ficar pregando e falando, mas você tem que fazer isso, e você não fala, né, a teoria, e na prática nada acontece. Porque então figueira, folhar, não sei o quê. O que precisamos da árvore são os frutos. O que precisamos da religião são as boas obras. E é isso. Gente, nós vamos encerrar por aqui. No nosso próximo encontro, a gente continua essa mesma parábola daqui. Os dogmas só servem para obscurecer a inteligência. Na página 64, porque já deu nossa hora. Fazer a pressa. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus. Vamos agradecer a Ele por ter nos trago tanto conhecimento e agradecer a Deus por estar tendo essa oportunidade de se melhorar, de estudar, para caminhar para o bem, para um dia estarmos à altura de Jesus. Deus nos criou para o progresso e estamos caminhando para isso. Senhor Jesus, agradecemos a toda essa obra maravilhosa, agradecemos a sua luz que nos acolhe, que nos ajuda a trilhar um caminho melhor. Agradecemos a sua cura, que ajuda a curar os nossos males internos. Senhor Jesus, agradecemos por todos esses conhecimentos, agradecemos também a seu altivo, Dr. Hermas, e a todos os benfeitores dessa casa,
que nos acolhem, nos abraçam, nos dão essa oportunidade. Agradecemos e pedimos, para finalizar esse estudo do Caibar, nesse domingo tão tranquilo, Senhor, agradecemos e pedimos que o dia de todos aqui presentes, de todos aqueles que estão nos escutando e de todos nesse planeta, seja um dia de paz, um domingo tranquilo, em família. Que a paz do Senhor recaia sobre todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus.